Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Praça Financeira. A cidade de Mindelo recebeu a primeira edição do Mindelo Meeting Point, um encontro internacional que teve como objetivo promover o turismo nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Vamos saber mais detalhes daqui a pouco. Mas, como habitual, vamos dar início às notícias no mundo económico e financeiro nacional. Os dados definitivos das contas nacionais de 2012 mostraram que o PIB cresceu em termos nominais 1,6% e em termos reais 1,1% em relação a 2011. Isto de acordo com os dados do INE. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, os resultados definitivos das contas nacionais de 2012 revelam que o PIB cresceu em termos nominais 1,6% e em termos de volume foi de 1,1% em relação ao ano 2011. O setor que mais contribuiu para essa evolução foi o setor dos serviços, que com um peso de 62,2% na estrutura do Produto Interno Bruto, cresceu 4,3% em valor e 3,8% em volume. A contribuição do setor secundário foi negativa. Este setor caiu 2,5% em valor e 1,7% em volume, no período em análise, sobretudo devido ao mau desempenho da atividade de construção, que em volume caiu 13%. O setor primário evoluiu positivamente, tanto em valor como em volume, respectivamente 8,5% e 7,2%. A análise do total do valor acrescentado mostraram um crescimento de 3,3% em valor e 3% em volume, o que significa que a evolução do PIB na óptica da oferta explica-se sobretudo pela redução dos impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, que teve uma queda de 8,7% em valor e 10,8% em volume. Do lado da demandas descidas na formação bruta de capital de 23,5% e nas importações 8,2% foram determinantes para a evolução do PIB nesta ótica. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, as alterações verificadas nos dados do PIB definitivo de 2012, comparativamente à estimativa do PIB anteriormente apresentada, devem-se aos seguintes fatos: utilização da base final do quarto recenseamento empresarial, dados mais atualizados da balança de pagamentos, um melhor tratamento dos mapas de investimento das empresas, utilização dos dados mais atualizados da Conta Geral do Estado. Com o objetivo de transmitir ao tecido empresarial conhecimentos a adotar na nova legislação e também conhecer os seus impactos nas empresas, a Câmara de Comércio e Indústria Sotavento, junto com a empresa de consultoria Betoc, ministraram uma formação sobre o novo imposto de rendimento às pessoas coletivas em Cabo Verde. Uma formação ministrada por uma técnica da Ordem dos Revisores Oficiais de Conta de Portugal, com o objetivo de entender os impactos que advêm do novo Código Fiscal Imposto de Rendimento sobre Pessoas Coletivas. Para o formador, este novo código tem levantado muita inquietação no seio da classe empresarial, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das obrigações fiscais, tendo em conta toda a situação financeira da economia para as empresas. As principais preocupações é que, como vão haver gastos relevantes que não vão ser aceitos para efeitos fiscais, isso por um lado. A alteração do regime de apuramento da matéria coletável das empresas também vai ser uma novidade para estes profissionais. E depois o tema muito quente das tributações autónomas, que é uma novidade introduzida aqui, que as pessoas de facto estão agora a tomar consciência dessa nova realidade que aí vem. A preocupação é o acréscimo de carga fiscal que poderá vir daqui com as novas regras. Pronto, isto também aliado um pouco às dificuldades da economia que todos atravessamos, portanto, aí a preocupação vem. Para as empresas, este novo código IRPC vai trazer vários constrangimentos, uma vez que nelas trazem tributações que beneficiam os empregados, mas não a entidade patronal. Vai ter vários constrangimentos para as empresas nacionais, não é? Porque a lei, na verdade, o código não beneficia as entidades patronais. Ao contrário, há tributações que podiam ser, que no código do IRPS fica isento no código de IRPS, mas há penalizações para as empresas já no código do IRPC. Estou a falar nomeadamente dos subsídios, no caso de subsídios de transporte. O novo Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRPC, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2015, insere-se na reformulação do sistema de tributação do rendimento vigente em Cabo Verde.
Alavancar o turismo e desenvolver a economia no norte do país foi o objetivo da primeira edição do Mindelo Meeting Point. Esta edição também contou com a apresentação de projetos na área do turismo, nomeadamente nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. O mais pequeno deste projeto é o Mar à Vista. Prevista para a zona de Baía das Gatas, mais precisamente no enfiamento do palco do festival, tem como promotor a Sociedade Velheiros Bahia Limitada. Orçada em 140 milhões de euros, Mar à Vista cobre uma área de 25 hectares, tem uma componente de hotelaria imobiliária, turística, comporta 114 quartos, 528 apartamentos, vivendas individuais, casas germinadas e cerca de 200 unidades de moradia. Zona comercial, áreas desportivas, como campo de ténis e piscinas. E que pretende, de certa forma, atingir um segmento de alto valor acrescentado. É um projeto que também foi delineado a pensar no conjunto de empreendimentos que estão previstos para essa zona, para a ZDTI da Baía das Gatas, e tem essa vantagem de se situar junto à zona das lagoas da Baía das Gatas, portanto uma zona segura, não só para crianças como também para pessoas já também de locomoção com alguma dificuldade. Mais a oeste surge o projeto Pérola Negra, desenvolvido pelo grupo belga Seven Cents. Trata-se de um projeto integrado virado para o turismo do Golfo e, mais importante, turismo medicinal. Com uma clínica para cirurgia estética, Pérola Negra apresenta-se como um conceito de hotel exclusivo, cujo nome ainda não pode ser revelado. Mas importa salientar que se trata de uma cadeia hoteleira que está entre os 3 melhores do mundo. Um dos sócios do Seven Cents está no Mindelo para contatos com as autoridades ligadas ao setor. Eric Claes diz que os vulcões da Praia Grande acreditaram a escolha desta zona. Déjà, notre opérateur d'hôtel, et c'est un opérateur... A cadeia hoteleira com a qual assinamos desenvolve projetos exclusivos e esta experiência do vulcão é para eles uma grande revelação. Este projeto, que normalmente demora 2 anos, conseguiram fazer em 4 meses. Pensam em fazer algo de exclusivo a nível mundial e aqui em São Vicente. En principe, ça prend 2 années de temps, on a fait ça en 4 mois de temps. Já na cidade do Mindelo, nasce o projeto Tulipe Lajinha. Vai situar-se na zona da praia do mesmo nome, junto à designada Rotunda Rotary. Tulipe Lajinha está a ser desenvolvido numa parceria com o Louvre Hotel, o grupo segundo maior da Europa e 7º a nível mundial. Detém mais de 1.100 hotéis no mundo, gera 80 mil camas. Este, na Lajinha, abrange 227 quartos, um centro comercial, um centro de convenções e um casino. E escolheram Mindelo como o ponto de entrada deles aqui no país, portanto apostando num segmento de turismo de negócios, apostando também como um up de troca a nível de turismo de cruzeiros, portanto para o que chamamos os long cruisers e portanto, e também no turismo de congressos. Responde a uma primeira fragilidade da cidade, que é o número de acomodações. Depois, sendo um hotel com mais de 220 quartos, permite acolher de uma assentada um avião de grande porte. O que faz falta e que não conseguimos resolver em Mindelo. Entre tantas outras vantagens, o custo total ronda os 30 milhões de euros. E se tudo correr bem, as obras de construção arrancam ainda este ano, ou início de 2016, e a previsão da sua conclusão é para o verão de 2017. Como forma de desenvolver e apoiar os projetos turísticos, o Ministério do Turismo, Investimento e Desenvolvimento Empresarial aproveitou a primeira edição do Mindelo Meeting Point para apresentar o fundo de risco denominado Fundo Afroverde. Com o objetivo de angariar fundos para financiar projetos hoteleiros e outros tipos de projetos complementares com a finalidade de dar ênfase ao destino turístico da região norte de Cabo Verde, o Ministério do Turismo, Investimento e Desenvolvimento Empresarial lançou o Fundo Afroverde. E um instrumento financeiro que estamos a propor é a possibilidade de se criar um fundo, diria o fundo do capital de risco, que nós estamos a chamar Afroverde. Portanto, o que pressupõe a constituição de uma empresa para onde, digamos, sediará o fundo, e este fundo que deverá captar financiamento de outros fundos já existentes e que poderemos então, através deste, alavancar os créditos necessários à implementação dos projetos. Deste fundo vão fazer parte o Governo de Cabo Verde, a Praça Financeira de Luxemburgo, o Luxemburgo For Financier, a ZEDIF, que constituem 15 bancos de investimentos europeus destinados a investir no setor privado dos países emergentes, algumas instituições financeiras internacionais, além dos privados locais.
Neste primeiro momento, o fundo abrange uma quantia de 50 milhões de euros, onde vão ser contemplados 6 grandes hotéis e cerca de 20 pequenas e médias empresas com potencial crescimento. Além do financiamento do fundo, as empresas estarão em condições de solicitar financiamentos bancários, bem como através do mercado de capitais. Tempo agora para um curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir com mais notícias no mundo económico e financeiro. Até já. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste programa Praça Financeira. Quem são os agentes económicos? Sabiam que as famílias têm um impacto direto na economia do país? Vamos conhecer os principais agentes económicos na reportagem que segue. Consideram-se agentes económicos os sujeitos ou grupo de sujeitos de qualquer país que intervém no seu circuito económico. Têm funções económicas diferentes em termos de produção, consumo e investimento, estabelecendo entre si diversas relações de índole económica. São habitualmente referidos 5 grupos de agentes económicos. As famílias que obtêm rendimentos de uma atividade produtiva, aplicando-os em consumo de bens e serviços e em poupança. As empresas de atividades não financeiras, que produzem bens e prestam serviços. As instituições financeiras, cujas principais atividades são a captação de poupanças e a concessão de empréstimos para aplicações produtivas. O Estado, com as suas funções de administração pública, de coleta de impostos e de gestão de segurança e das prestações sociais. Finalmente, os países estrangeiros ou o exterior, com os quais os agentes económicos nacionais estabelecem um quadro de economia aberta, relações económicas. A contabilidade nacional mede as relações que estes 5 conjuntos de entidades estabelecem entre si. Como funciona e a que se destinam os rendimentos desses agentes? Em primeiro lugar, destinam-se ao pagamento das denominadas contribuições obrigatórias, que são essencialmente para as empresas e para as famílias, os impostos e a segurança social. Ao rendimento que sobra, depois de pagas estas contribuições, chama-se rendimento disponível, o RD. Assim, os rendimentos dos agentes económicos, o RAE, contribuições obrigatórias, o CO, e o rendimento disponível. E se o Estado, as famílias e as empresas não consumirem todo o seu rendimento disponível, o rendimento que sobra é a poupança. Os agentes que criam poupança chamam-se aforradores. Por vezes, os agentes económicos pretendem realizar diversos projetos e não possuem o rendimento disponível necessário à sua execução, precisando, neste caso, de financiamento. As famílias ou indivíduos fornecem os recursos de fatores de trabalho, capital, recursos naturais e etc. da sua propriedade aos seus outros agentes. Atuam como consumidores. Empresas privadas e públicas são os agentes produtores de bens e serviços e compõem o aparelho de produção da economia nacional. Organizam fatores produtivos e destinam o resultado da sua atividade ao mercado, onde a produção atinge seu destino final. O governo e a administração pública são órgãos que se destinam a prestar serviços à sociedade, que são consumidos pela coletividade. Seus produtos são indivisíveis, administrações públicas, federais, estaduais e municipais. O resto do mundo, ou o comércio exterior, registra as transações económicas ocorridas com agentes económicos pertencentes a outros países. Qual a relação entre esses agentes económicos? Para facilitar a análise dos relacionamentos entre os diferentes económicos, é comum efetuar a sua representação esquemática, a qual é dada a designação de circuito económico. Neste circuito, são representados não apenas os fluxos reais, por exemplo, a transferência de bens das empresas para as famílias, mas também os fluxos monetários, por exemplo, o pagamento desses mesmos bens pelas famílias às empresas. Os agentes económicos são todos os indivíduos, instituições ou conjunto de instituições que, através das suas decisões de ações tomadas racionalmente, intervêm num qualquer circuito económico, apesar de terem funções diferenciadas no circuito económico de produção, de consumo ou de investimento, estabelecem entre si relações económicas essenciais. Conheça agora o calendário de leilões que está previsto para o segundo trimestre de 2015. Neste segundo trimestre de 2015 irá ser realizados 5 leilões, títulos do Tesouro, 2 bilhetes do Tesouro, 3 obrigações do Tesouro. Esses leilões têm um total de um montante indicativo de 1.700 milhões de escudos. Ter atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou modificado pela direção do Tesouro.
O próximo leilão está agendado para 15 de maio. São 500 mil obrigações do Tesouro com valor nominal de 1000 escudos, com maturidade de 10 anos. A maturidade é a data que a capital em dívida é paga aos investidores. Atualize com as cotações do dia e com o calendário de pagamento de juros dos empréstimos obrigacionistas. Nesta quarta-feira, a Bolsa fechou com as ações da Enacol cotadas a 2.450 escudos e a da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.000 por ações. As ações da Caixa Económica de Cabo Verde estão cotadas a 2.990 escudos por ação e as ações do BCA encontram-se por 3.500 escudos por ação. Quanto às ordens de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos dispõe da melhor ordem de compra, com 11 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 650 ações ao preço de 3.500 escudos. Já a Caixa Económica de Cabo Verde, com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. Por fim, a Enacol registra na melhor ordem de venda com 100 ações ao preço de 2.500 escudos. Os juros relativos ao 16º cupom da série B e C das obrigações da Eletra vencem a 15 de junho. A 17 de julho de 2015 vence o 9º cupom das obrigações do Banco BAE Cabo Verde. Terminamos assim mais uma edição do programa Praça Financeira. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Até lá, tenham uma ótima semana.